Fala, meus queridos. Vamos lá começar a nossa aula número 1 de organização de arquivos digital, tá? E esse material de hoje é baseado na aula número 4 do livro de vocês, do livro 1. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre como funcionam os arquivos dentro do nosso computador, quais são os tipos de arquivos e o que realmente é importante entender sobre arquivos. Afinal de contas, o nosso equipamento, o nosso computador, ele só funciona da maneira correta, da maneira apropriada, quando a gente sabe manusear toda a configuração dele, tá? Seria interessante se vocês soubessem também algumas partes a respeito da manutenção física, mas se não souber também não tem problema, tá? A parte que nós vamos trabalhar é a parte lógica, nós vamos trabalhar com o sistema operacional. Então, para a gente começar, lá no livro de vocês, eu tenho aqui uma apresentação, tá? Basicamente é o livro de vocês, dentro de uma apresentação do PowerPoint. Então, fica a critério de vocês, né? Se você quer acompanhar pelo livro ou se quiser olhar pelo que está aparecendo aí na tela para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o que é um arquivo digital, tá? O que é um arquivo digital? De forma bem técnica, de forma bem teórica, para entender a definição técnica de um arquivo digital. É um agrupamento de dígitos binários que formam um conjunto de informações ou dados e podem ser armazenados, organizados e ou transferidos de dispositivos de armazenamento, tais como CDs, DVDs, pendrives, HDs e qualquer outro tipo de dispositivo. Agora, isso é a definição técnica do que é um arquivo, tá? Vocês vão encontrar essa informação no livro de vocês, vocês vão conseguir visualizar esse conteúdo na hora que vocês precisarem no livro, mas vamos entender na prática, de forma bem prática, o que é um arquivo. Um arquivo é qualquer informação que você tenha no seu computador, qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de material. Então, quando a gente fala de arquivo dentro do computador, é todo e qualquer recurso que você tem usando o computador. Por exemplo, as músicas que você tem, os vídeos que você tem, os textos, as apresentações, qualquer tipo de conteúdo digital que você tem no seu equipamento, no seu sistema operacional, a gente chama de arquivo. E esses arquivos são extremamente importantes para que ele funcione de forma apropriada, de forma correta. Então a gente vai entender um pouquinho mais a fundo como é que eles funcionam, tá? É uma coisa importante, de certa forma, e para que a gente comece no primeiro passo para entender sobre o arquivo, a gente precisa saber quais são os principais componentes desse arquivo. Tá? O arquivo é composto pelo nome, pelo tipo ou extensão, a gente pode falar os dois, e pelo tamanho. São as informações principais que a gente precisa saber sobre os arquivos. Tá? O nome do arquivo é aquilo que vai identificar ele dentro do sistema. Então, se você vê um arquivo dentro do seu computador com o nome, sei lá, rock.mp3, então você sabe que aquele arquivo específico tem a ver com alguma coisa que seja do estilo rock.mp3. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que significa isso, tá? Algumas regras devem ser aplicadas na hora que a gente for colocar um nome no arquivo. Alguns caracteres especiais. O que são os caracteres? São as letras, tá? O que compõe o nome do arquivo. Não pode ser usado dessa seguinte forma aqui, ó. A gente não pode usar esses caracteres especiais para colocar um nome no arquivo. Se você usar qualquer um desses caracteres especiais, pode ser que no seu sistema operacional funcione. Mas se por acaso você precisar passar para outra pessoa, se você precisar usar em outro sistema operacional, o arquivo provavelmente não vai funcionar. O sistema não vai reconhecer o arquivo e vai ter problema, vai dar problema na hora de executar o arquivo. Então, evita de colocar esses caracteres especiais. Exclamação, arroba, o hash, cifrão, porcentagem, trema, o e-comercial, qualquer desses arquivos, desses nomes, né, desses caracteres especiais que a gente pode digitar, na hora de digitar em qualquer coisa, não coloca dentro do nome do arquivo, tá? Se o seu sistema operacional permitir, mesmo assim não coloque, tá? Se você precisar usar esse mesmo arquivo em outro sistema, precisa mandar para outra pessoa, para que outra pessoa use o arquivo, ele provavelmente não vai funcionar. Então, evita de colocar esses caracteres especiais, tá? De preferência, não coloque. Tenha como regra, não posso colocar, tá? A extensão do arquivo, o arquivo foi feio, né? A extensão do arquivo, ele é composto por alguns outros caracteres, tá? Geralmente, entre 3 e 4 caracteres,
que compõem ali a extensão do arquivo, e ele determina qual é o tipo de arquivo que pertence àquele conteúdo especificamente. Então, ele vai dizer naquela extensão de arquivo se é uma música, se é um vídeo, se é um programa, se é um texto, se é um arquivo de impressão digital, que é o PDF, qual que é o formato do arquivo. Então, é importante reconhecer também quais são os tipos de arquivos e quais são as extensões para esses tipos de arquivos. Eles são colocados justamente depois do nome do arquivo, então lá, rock, ponto, tem um ponto para separar, MP3. Então, o MP3 no final do nome do arquivo representa o tipo de arquivo, representa a extensão daquele arquivo e o que ele é exatamente. Então, na hora de a gente usar um arquivo, é importante saber tanto colocar o nome de forma legal, de forma apropriada, para não ter problemas futuros, e também é importante conhecer a extensão do arquivo, para que a gente saiba que tipo de arquivo é aquilo que a gente está tentando executar. A outra coisa que a gente precisa entender é o tamanho. O tamanho do arquivo é o quanto de espaço digital ele ocupa dentro do seu computador, tá? Então, quanto maior a informação daquele arquivo, mais espaço ele vai ocupar dentro do seu equipamento. Geralmente, quando a gente fala de tamanho do arquivo, você vai ouvir de forma mais comum por aí o peso do arquivo, tá? O peso não está falando em massa, tá? É peso digital, o quanto de informação aquilo compõe dentro do sistema, tá? Como eu disse aqui o exemplo de vocês, se você tiver um arquivo no seu computador lá, rock.mp3, a gente já sabe que o nome do nosso arquivo é rock, porque ele compõe aí uma palavra simples que todo mundo consegue compreender, e estará disponível para o usuário do sistema operacional e saberá que é MP3. Então, ele sabe que o arquivo rock.mp3 é um arquivo que pertence ao grupo de arquivos no formato de áudio. Tem vários grupos de arquivos, várias extensões em vários grupos de arquivos diferentes. Não é tão simples de lembrar, memorizar todos eles, mas com o passar do tempo, conforme você vai usando o seu equipamento, conforme você vai usando arquivos, baixando o arquivo da internet, criando arquivos no seu computador, você vai se habituando a entender um pouquinho mais sobre, principalmente, as extensões de arquivos, tá? No livro de vocês, mostrando aí uma pequena tabelinha, tá? Mostrando aí os principais tipos as principais extensões que a gente encontra e qual é a aplicação, qual é o tipo de recurso que essa extensão representa, que essas extensões, na verdade, né? Ó, no primeiro aqui, a gente tem uma extensão EXE, tá? Não importa como você pronuncia, não tem diferença, tá? EXE, essa extensão, é um arquivo executável. O arquivo executável geralmente é um programa dentro do seu computador. Então, se você encontrar um arquivo dentro do seu computador com o nome dele .exe no nome do arquivo, significa que é para executar alguma coisa, para você iniciar um programa, instalar um programa, executar um jogo, instalar um jogo, qualquer coisa que você vá executar um software dentro do seu computador. Então, o arquivo exe é um arquivo executável. Ele vai iniciar alguma aplicação, vai iniciar algum programa, vai executar algum jogo, vai reproduzir, vai executar um programa de música e por aí vai, tá bom? Temos esses outros aqui: MP3, WMA, AAC, OGG, AC3, WAV. São extensões de arquivos do tipo áudio. Todas essas extensões representam áudio. Então, se você encontrar um arquivo dentro do seu computador, com qualquer uma dessas extensões, você já sabe que é um arquivo de áudio. Pode ser uma música, pode ser um efeito sonoro, pode ser qualquer tipo de conteúdo áudio, tá? Que faz alguma emissão sonora. Então, essas são as extensões mais conhecidas, tá? AVI, MPEG, MOV, RMVB, MPV, MP4, MP4, como vocês estão acostumados já a chamar, por exemplo, são arquivos de vídeo. Todo e qualquer arquivo de vídeo seguem alguns desses padrões. Por exemplo, no celular de vocês, se vocês pegarem a câmera e começar a gravar um vídeo, por exemplo, vocês vão gravar um vídeo com a extensão MP4. É o padrão dos celulares atualmente. Nada impede que o seu celular grave em outro formato.
crie outro tipo de extensão, tá? Mas pode ficar provavelmente em um desses modelos aí. Os mais comuns, os mais usuais nos dias de hoje é o arquivo no formato AVI e o arquivo no formato MP4, para arquivos bases, comuns. Agora, se você vai pegar um arquivo de alta definição, de alta qualidade, de grande proporção de resolução, aí você pode ter tamanhos diferentes, formatos diferentes, como, por exemplo, o arquivo no formato MOV é de alta definição, o arquivo no formato MKV é de alta definição também, né, que é o Matosca Video. Então, tem vários formatos que são bem maiores, ocupam bem mais espaço, são bem mais pesados na hora que a gente tem ele no computador, tá? Essas outras aqui são as extensões de imagem: BMP, DIF, JPG e PNG. Eu sei que vocês ouviram agora eu falando DIF, né? Sim, essa é a forma correta de pronunciar. Esse é o nome dado pelo criador da extensão, tá? Então aí, PNG, DIF, JPG, BMP e tem várias outras extensões de imagem também, tá? Então essas extensões são arquivos relacionados à imagem, fotografias ou até mesmo imagens animadas, como é o caso do DIF, por exemplo. TXT, DOC, XLS, PPT, PDF são arquivos que são de softwares específicos, como por exemplo do pacote Office. O pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, eles criam arquivos com a extensão específica que só aquele software consegue reproduzir, tá? Alguns outros softwares conseguem entender o que é o arquivo, mas não com total qualidade. Então, a gente tem aí algumas extensões específicas para documentos, textos, planilhas eletrônicas, impressões digitais. Tem vários recursos bem interessantes que a gente pode visualizar só por saber a extensão do arquivo, tá? Então, esse aqui, ó, são arquivos de aplicativos específicos. Podem ser planilhas de cálculos, apresentações, textos, impressões digitais, qualquer tipo de arquivo, tá? E nós temos aqui a última categoria, ZIP, RAR e 7Z. Essas três extensões representam arquivos compactados. O que são os arquivos compactados? Eles reduzem o tamanho final, o volume, o peso final do conteúdo daquele arquivo de uma forma onde você pode armazenar com mais facilidade em qualquer local dentro do seu equipamento. Você pode guardar no cartão de memória, pode guardar no pendrive, um arquivo que às vezes não caberia, né? Então a gente pode guardar diversos materiais dentro do arquivo compactado. Ele é tipo uma mochilinha que você coloca todos os seus arquivos lá dentro, tá bom? Então o arquivo compactado é muito funcional, muito útil também. A gente vai ter uma aula falando sobre isso e é bem interessante e é um dos fundamentos para a gente aprender sobre backup, tá? E por quê? Por que você está falando desse monte de coisa aí? Para que você está falando desse monte de extensão de forma tão, né, rápida, entre aspas, sendo que talvez eu nem lembre? É normal, tá? Então você vai lendo as extensões, vai aprendendo como elas funcionam, tenta ver no seu computador se existe essa extensão ou não, até mesmo no seu celular, tá? Se existe essa extensão ou não. E aí, conforme passar do tempo, você vai se acostumando a entender as extensões de arquivos, as letrinhas, né, de cada extensão de arquivo, e você vai se adaptando ao formato, tipo de arquivo que aquela extensão representa. Obviamente, não tem só essas, tá? Tem muitas outras. Mas essas daqui são as fundamentais, aquelas que a gente está acostumado a ver, vai ver quase que todo dia, tá bom? Quando você usa o computador, você está vendo as fotos lá pelo Facebook, está vendo as fotos que você recebe no WhatsApp, por exemplo, vendo as fotos no Instagram, assistindo vídeo no YouTube, vendo material de animação, aqueles GIFs engraçadinhos que vocês adoram ver nas redes sociais, né? Então, tudo isso faz parte aí da extensão de arquivo. Vocês usam isso todos os dias, o tempo inteiro. Por mais que vocês não sabiam, vocês usam o tempo inteiro todas essas extensões, tá? E por que é tão importante reconhecer as extensões? Porque, por exemplo, né, tem até um exemplo aí, a mocinha fazendo assim, ó, sinal de pare, né? Se você receber um arquivo no seu smartphone, no seu e-mail, se você receber pelo WhatsApp, um arquivo que ele é um pouco estranho,
como, por exemplo, um arquivo chamado minhafoto.exe. Isso é um arquivo de imagem? Com certeza não. É um arquivo executável. Então, tem chances de ser algum tipo de perigo, algum tipo de ataque ao seu dispositivo. Toma bastante cuidado, tá? Associem os nomes dos arquivos o mais breve que vocês puderem, tá? E quanto mais breve vocês conseguirem associar a extensão do arquivo ao tipo de arquivo que ela pertence, fica mais fácil para você. Esse exemplo foi bem vago, né? Minha foto. Então, se é minha foto, deve ser uma imagem. Se a extensão para a imagem é JPG, PNG, BMP, GIF, por que a extensão ali no arquivo minha imagem está como exe, um executável? Tem algum problema com esse arquivo. Esse arquivo, com certeza, não é uma foto. Tá? Então, é para vocês começarem a ficar atento no tipo de conteúdo que vocês recebem aí pelos e-mails de vocês, talvez até por um compartilhamento do WhatsApp. O WhatsApp permite compartilhar diversos formatos, diversos tipos de arquivos, tá? E querendo ou não, se você usa Android, se você usa iPhone, o iOS da Apple, né? Não importa, tá? Existe ataque na internet de tudo quanto é lado. Então, toma bastante cuidado e presta atenção nas extensões de arquivos que vocês recebem, beleza? Isso é muito importante na hora que você está manipulando o seu sistema operacional. Lembrando que o sistema operacional não é apenas aquele que tem instalado em um computador. O sistema operacional pode ser um sistema que está instalado no seu smartphone, pode ser o Android, pode ser o iOS, pode ser o iPadOS, né, que é o novo sistema operacional da Apple, só para iPad. Então, qualquer tipo de sistema que executa arquivos, que reproduz arquivos, ele é passivo de ataque, tá? Então, eu gosto de começar esse módulo já deixando vocês alerta para todo e qualquer tipo de influência que vocês podem sofrer a respeito desses arquivos por atacantes, né? Principalmente na atual situação que nós estamos, que usamos bastante a internet por conta aí do isolamento social que a gente está passando. Tá? Então, é bom ficar atento, é bom prestar bastante atenção, beleza? Voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem ainda que entender um pouquinho sobre o que é o arquivo completamente e entender também um pouquinho sobre as unidades de medida que esse arquivo representa, tá? É uma tabela um pouco complexa essa daqui, tem um monte de número espalhado, mas é bem simples de entender, tá? A primeira medida, o primeiro tamanho funcional de qualquer arquivo dentro do seu sistema é sempre esse daqui, é esse nome aqui, ó, byte, tá? Essa é a primeira unidade funcional dentro do seu sistema. O seu sistema é um sistema binário. O seu equipamento, o seu aparelho eletrônico, ele é um aparelho que entende um sistema binário de informações. Então, não vamos falar de forma profunda, né, sobre o que isso significa. Quem for fazer aula de TI vai ter a explicação completa sobre o que significa exatamente o sistema binário, mas vamos entender apenas a funcionalidade. Para que o arquivo funcione de forma perfeita, de forma apropriada, ele vai começar sempre com o nome byte. E toda vez que eu inserir alguma informação nesse arquivo, qualquer que seja a informação, aqui na tabelinha, né, do livro de vocês, como eu disse, essa apresentação é o livro de vocês, nós estamos usando aqui como exemplo caracteres, textos, tá? Então, quando a gente está inserindo textos dentro de um arquivo, o primeiro caractere, uma letra que você inseriu dentro do documento, dentro do seu arquivo, ele já representa alguma informação. Essa informação é chamada de byte, tá? É 1 byte por cada caractere. E a cada... Maldito de moto passou, vou ter que cortar o vídeo de qualquer jeito, palhação, né? Qualquer tipo de edição, qualquer tipo de conteúdo que você vai incluir dentro desse arquivo, ele vai aumentando o volume, vai aumentando o peso dele dentro do seu equipamento, dentro do seu sistema de armazenamento. Então, ele vai aumentando conforme a necessidade. E o byte, ele consegue compreender até enquanto você
usa 1023 caracteres. Então, 1023 caracteres, ele ainda está ali dentro de byte, ele vai entender 1023 bytes. Quando ele chega no limite da sua unidade de medida, como qualquer outra unidade de medida, ele tem que mudar a nomenclatura. Que é um exemplo bem real, da vida real, que vocês usam isso, quando você vai medir espaços. Por exemplo, eu posso dizer que o meu celular tem uma tela de, sei lá, 12 centímetros de distância de um ponto a outro. Eu posso dizer que daqui da minha casa até o Tatuapé, que é onde é a unidade de vocês, tem 16 quilômetros. São medidas diferentes, são nomes diferentes, porém a mesma medida, são distâncias, tá? Então, quando você precisa medir alguma coisa, tem um ponto inicial, tem o seu limite daquela unidade de medida, e quando chegar naquele limite, a gente usa o próximo termo da unidade de medida. Como, por exemplo, na informática, a gente usa byte como base da unidade de medida. Então, quando eu chegar em 1024 bytes, em 1024 caracteres em si, né? Quando eu chegar aqui em 1024 bytes, que são 1024 caracteres, aí eu tenho que mudar o nome da unidade de medida. Ela vai se chamar kilobyte. Essa sigla aqui, esse nome, vocês já podem ter ouvido em algum lugar. Byte, talvez não, mas kilobyte, sim. Com certeza, vocês já devem ter ouvido em algum lugar. Vocês usam aí no dia a dia o equipamento, o computador, o celular, e vocês já viram essas siglas representando alguma informação dentro do seu equipamento. Por exemplo, quando você vai baixar, tá conversando com alguém pelo WhatsApp e manda um áudio e não baixa o áudio, manda uma foto e não tá com download automático, você clica na foto para baixar, tá lá em cima da foto quantos kilobytes aquela foto pesa dentro do seu equipamento. Então, essas informações são importantes da gente saber o que significa, tá? E por aí vai. E quando a gente está falando de unidade de medida da informática, ela vai sempre em uma crescente, vai sempre aumentando, tá? E ela vai aumentando até chegar nessa última unidade de medida computacional, zettabyte, levando em consideração que a cada uma unidade ele duplica a unidade anterior. Então, 1024 bytes dá 1 kilobyte. 1024 kilobytes dá 1 megabyte. 1024 megabytes dá 1 gigabyte. 1024 gigabytes, aí vai aumentando progressivamente. Entendeu? Então, quanto mais informações você tiver dentro do seu conteúdo, dentro do seu arquivo, maior é o volume de armazenamento que você precisa. Por isso que a gente ouve muito, na hora que a gente está falando sobre equipamentos, sobre HD, sobre pendrive, sobre qualquer dispositivo de armazenamento, a gente fala muito sobre essa unidade de medida aqui, ó, o gigabyte. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia está falando mais sobre outra unidade de medida, que é essa daqui, a terabyte, a unidade mais popular dos dias atuais. Daqui a pouco, a unidade de medida mais popular do dia a dia, do cotidiano, vai ser a petabyte, porque vai chegar um determinado momento que o nosso equipamento vai precisar de tanta informação para poder funcionar bem, que ele vai precisar de mais e mais e mais e mais espaço, tá? Só para vocês terem uma noção, 1024 caracteres dá 1 kilobyte. 1.048.576 caracteres. Imagina esse tanto de letra digitado num arquivo, digitado no documento. 1.048.576 letras digitadas vai dar 1 megabyte. 1 megabyte é 1 milhão de letras digitadas. É muita informação dentro do seu equipamento para poder chegar até 1 megabyte. Óbvio que aqui eu estou usando um termo mais simplificado, que é o texto, mas só para vocês fazerem uma pequena comparação, entenderem o que é. Então, se você precisa digitar um arquivo de texto muito grande de verdade, vai chegar ali 5, 10 megabytes, vai dar uns 12 milhões de caracteres. É coisa pra caramba, tá? Então, raramente, muito raro, a gente vai chegar em um único arquivo que tenha 1 terabyte nos dias atuais, tá?
Nos dias atuais, a gente não chega ainda nesse volume de informação para um único arquivo. Um monte de arquivo junto, somando um monte de coisa, aí sim, dá 1 terabyte tranquilo. É possível nos dias atuais. Beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, tá? Eu sei que essa parte é um pouco complexa, talvez seja um mundo totalmente novo para vocês nunca ouviram falar, mas a gente vai estudando, vai implementando, vai entendendo cada vez mais de passo em passo e vocês vão começando a se adaptar a realmente como funciona o sistema de informações do seu equipamento. Beleza?